Nosso primeiro fio já é contigo, tá, Vaguinha? Amigo, Inter 1, eu não quero falar. São Paulo 2. E aí, gente? Tá, Essa derrota. vamos começar falando. Vamos começar a falando. escalação aí de ontem. Pela- Tu pediu mudança, né, Vaguinha? E ele mudou o estilo, poupou gente por causa da Copa do Brasil. E aí mudou o estilo do jogo. O Roger fez uma alteração, mudando para 3-5-2. Acho que foi boa a iniciativa do Roger de fazer algo diferente, tá, Cacau? E eu, sinceramente, eu não imaginava que o Inter do dia para noite fosse mudar completamente o desempenho, fosse melhorar do dia para noite. Não esperava. Mas o primeiro tempo do jogo, apesar de o Inter não ter criado grandes oportunidades, o Inter controlou o São Paulo. Semana passada o Inter tinha jogado contra o Vasco. E eu até lembrei, o Pedro me chamou para comentar ali pelos 30 minutos. Ele dizia, aí, Vaguinha, o que tá achando do Inter? Eu disse, olha, Pedro, semana passada aqui contra o Vasco, o Inter já tinha sofrido 8 finalizações no gol e a essa altura já estava perdendo pro Vasco. O São Paulo não chuta gol. Então, o 3-5-2 está funcionando até aqui. A ideia do Roger funcionou até aqui. Esse, para mim, é um lance-chave do jogo. Porque quando tu tem um jogo muito equilibrado, e o São Paulo tá crescendo, tá sendo ajustado pelo Crespo, quando tu tem um jogo que é muito equilibrado, tu ganha no detalhe. É o detalhe que faz a diferença. E aí Ontem tu falou, eu não tinha me dado conta, chega batendo, né, Vaguinho? Bate de aí primeira. volta o lance do Borré ali. Volta o lance do Borré. É um pouquinho antes, que é quando o Alan Rodrigues retoma a bola. Ó. Ele, é um erro do São Paulo, não mostra. Poxa vida, cara, chega batendo no gol, é centroavante, enquadra o corpo, dá uma chapa, sabe? Eu não quero ensinar aqui o Borré, que é um artilheiro não, que é um cara que fez gols importantes por River, lá na Alemanha e tal, mas pelo amor de Deus, é muita falta de vontade pra fazer o gol. E aí, pra mim, é o detalhe, o Inter teve a chance, não aproveitou, o São Paulo foi lá, acho que há um erro de posicionamento do Juninho. Posicionamento não salta, né? Salta pouco e perde na cabeça pro Arboleda. E aí depois, segundo tempo, de forma organizada, como eu disse, eu não esperava do dia pra noite e também não esperava do dia pra noite que o 3-5-2, que as mecânicas do 3-5-2 fossem funcionar. O Roger faz alterações no time, mas é insuficiente. E o ambiente é melancólico, é triste, é constrangedor. A gente vai falar sobre o público também. Né, a presença de público que reflete muito o que é o Inter neste momento, as entrevistas no pós-jogo também. Então, assim, o Inter é um ambiente que está doente, né? O Inter está doente. E muito por conta dos dirigentes. Não pode acontecer o que está acontecendo. Não pode acontecer o que está acontecendo. E quarta-feira tem o jogo contra o Fluminense. Eu até falei ontem, eu não sei, depois do que aconteceu ontem, eu não consigo escalar 5 jogadores do Inter pro jogo de quarta. Tu acha que ele pode manter esse esquema? Eu acho que ele vai manter o 3-5-2. E até como informação, ele vai mudar pro 3-5-2, pro jogo contra o Fluminense. E ganha reforços, né? Ganha Vitão, ganha Alan Patrick, Carboneiro começa jogando. Então a tendência é que o Inter melhore em relação a ele mesmo no segundo jogo do 3-5-2. Agora, se vai melhorar para passar de fase, para mim falhou o Rocher nesse gol. Ah, eu acho que não, porque ontem eu achei que podia... Tá, que cavada ele fez, pelo amor de Deus. Eu não achei pênalti também. O cara faz de tudo, o cara só faltou cortar a perna fora pra não fazer o pênalti. Mas esse é o VAR brasileiro, né? Pelo amor de Deus. O cara faz de tudo pra não encostar no Carboneiro. Eu não tinha visto o lance ainda, pelo amor. Esse pênalti aí é aos 40 e... Não, pouquinho antes. 43, não é? Do segundo. A batida é 43, que saiu o gol. O Inter, depois o juiz deu 6 ou 7 de acréscimo, o Inter não conseguiu tocar na bola, fazer o Rafael tocar na bola. 40 do segundo tempo o pênalti, 3 minutos pro VAR. E aí bate. E aí o Inter achou, 2-1, agora vai pressionar. O Rafael não aparece nas imagens depois do pênalti. É que isso foi um retrato do Inter. Você acha que o Inter não começou... O Inter também surpreendeu o Crespo, né? Porque o Roger mudou completamente a forma de jogar do time. Eu não concordo muito com essa ideia quando você diz, vai espelhar o adversário porque o adversário joga com 3 zagueiros. Primeiro porque tu não espelha coisa nenhuma, tu só tá jogando com o mesmo sistema tático. Sim. Mas os embates ali, eles acabam não favorecendo tanto. Eu acho que tu, por exemplo, tu consegue causar muito mais complicação para um time que joga com 3 zagueiros se tu bota 2 caras bem abertos em amplitude e um centroavante e tu faz 5 deles para marcar 3. Aí tu vai gerar superioridade lá atrás. Mas isso enfim, eu não vou esperar isso também dos treinadores que estão trabalhando aqui.
Aí o Inter jogou com 3 zagueiros, né? Aí começou aí no meio-campo, o Roger mudou completamente a forma de marcação. Ontem individualizou, que é como o São Paulo marca. Aí no meio de campo tinha um 3 contra 3 ali, bem específico. Pelos 14, 15, ele faz uma mudança, porque ele inicia jogando com os 2 volantes, o Tabata adiantado, o Tabata pegava o Marcos Antônio, e aí tinha Borré e Valência contra os 3 zagueiros do São Paulo. Tava 3 contra 3 no meio. Ele recua um pouco o Borré, traz o Borré para ser um 4º jogador no meio-campo para tentar gerar superioridade. Só que o Crespo é muito bom. Dá 2 minutos, o Crespo libera o Ferrarese e o zagueiro para acompanhar o Borré. E aí arrisca fora de casa, ele libera o zagueiro para saltar a linha, para marcar o Borré, para tirar essa superioridade que o Inter estava criando. E o Inter não tem vantagem nesse momento dessa movimentação do Roger. Eu achei o São Paulo um time maduro no Beira-Rio. Exatamente. Aí vem o gol. Veio o gol no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo o Inter tem muita dificuldade. O São Paulo volta conseguindo controlar mais o jogo. O Crespo arrisca, o Crespo muda de novo a forma de marcar, porque no começo do jogo ele escolheu, até por ser um esquema novo do Inter, deixar o Cleiton Sampaio com a bola. Então ele estava marcando mais o Juninho, com os 2 atacantes, e o Mercado, e ele liberava o Cleiton Sampaio, que é o zagueiro com pior passe para sair. Mas na volta do segundo tempo ele muda, ele faz os 2 atacantes dele marcar os 2 zagueiros de lado do Inter, e dá o zagueiro do meio a liberdade. Tanto que até o Mercado até cava uma falta numa bola que ele conduz e tal. Só que sair por dentro é muito mais difícil. E aí o Inter travou muito. Teve a troca que eu não entendi porque saiu o Luiz Otávio para entrar o Richard entrou pior que o Luiz Otávio. Não era um grande jogo do Luiz Otávio, mas ainda assim foi uma troca. E o Alan Rodrigues, estreou bem? Estreou bem, acho que o Alan Rodrigues foi uma boa, só que ao mesmo tempo é uma notícia que não é tão boa, porque ele não pode jogar contra... Na Copa, né? Mas o jogo assim me mostra algumas incoerências do Roger, alguns erros do Roger que ficaram claros ontem. Primeiro, o Juninho jogou bem. Né? Aqui pesa aí a jogada o gol é a marcação em zona, eu não individualizo o erro, mas assim, jogou bem. O Juninho estava à disposição e estava jogando o Vitor Gabriel, que estava mal. O Mercado jogou muito bem ontem. E o Mercado foi o melhor do Inter. Pois é, e o Mercado já tá treinando há tempos. O Inter jogou contra o Vitória com o Cleiton Sampaio na zaga. Pô, não dava pra ter usado o Mercado. Aí ontem o Luiz Otávio jogou, mas contra o Fluminense começou o Thiago Maia e Bruno Henrique e entrou o Ronaldo no intervalo. E por que ele tirou o Luiz Otávio ontem no intervalo? E aí botou o Richard. Por que o Ronaldo é a primeira opção na Copa do Brasil, depois não entra? Aí ele não tinha o Alan Patrick por uma questão de uma virose aí e tal, iniciou com o Tabata no meio. Ele opta por poupar o Carboneiro e o Wesley. Poupar ou pensar em mudar para quarta-feira? E faz uma dupla de ataque com Borré e Valência. Vamos falar dessa dupla de ataque? Olha só, Borré titular, era Roger Machado. A gente tem uma arte aí para vocês verem. 7 jogos deles juntos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. A única vitória, aqui ó, 2-0. Pra mim acabou, tá? Monson. Pra mim, Ener Valencia deu. Eu desisti completamente. Várias vezes aqui nesse programa eu disse que eu não soltaria a mão do Valência, mas depois do que eu vi Telzinho Fabuloso deve ter brigado contigo depois dessa frase. O Telzinho Fabuloso tem o quadro dele, que ficou lindo. Numa foto do Max Peixoto, que é um grande fotógrafo que cobre o Internacional. Ficou lindo. Uma foto dele entrando no Tel, filho entrando de do... mão dada com o Ener Valencia. Eu tenho um carinho especial. Puxa vida, torci demais pro Valência. Não dá. Mas as eras acabam também, né? Não, mas não tem era. Não existe era, assim, Cacau. Não chega a ser uma era. Mas... Ele não consegue. Ele se desmancha em campo. Ao primeiro toque do adversário, não precisa ser muito forte a chegada. Ele desaba em campo. Ele não tem força, não tem velocidade e não tem interesse. O Ricardo Matias dele não é zagueiro. Foi dar bote. Conseguiu prender em 1 ou 2 bolas, em 1 ou Arboleda, que passou por cima do Valência. Então, deu de Valência. Deu. O Inter precisa, a direção, o departamento de futebol precisa encontrar urgente um negócio do Valência. Hoje... E o Borré tá indo no mesmo caminho. Come comer um docinho, tá muito azedo. Aí. Come aí um bolinho. Olha só, falta de finalizações. A gente já falou aqui sobre a dificuldade do Grêmio em conseguir finalizar nos jogos, né? O Munari já trouxe os dados, porque ele tá anotando todas as vezes que o Grêmio chuta gol. Ele disse que ele está anotando. E aí fica a pergunta, né? Porque sábado o Grêmio teve 0 finalizações. Mano Menezes consegue melhorar isso? A gente tá parando sempre na mesma discussão, tá? Eu queria aproveitar esse episódio e provocar alguma reflexão para todos nós. E eu falo aqui para gremistas e colorados, não apenas para os gremistas.
O Mano é ruim, o Roger é ruim, aí antes o Cudê era ruim, o Quinteiros era ruim, aí o Roger no Grêmio era bom, depois ficou ruim, o Renato era bom, depois ficou ruim. Só tem uma coisa que ninguém toca, que são nos jogadores. Ninguém mexe com o jogador. Por que ninguém mexe com o jogador? Porque aqui a gente tem uma cultura de idolatrar jogador de futebol. A gente tem uma cultura de tratar jogador de futebol como intocável. E o pior, e aí entra a arrogância do que nós estamos fazendo com o nosso trabalho. Qualquer jogador de futebol que chega no aeroporto e veste a camisa do Grêmio ou do Inter, qualquer um vira melhor do que ele é. Jogador de futebol, gente, joga o que ele joga. Não o que a gente ambicione ou reze para ele jogar. O Sobral do Ceará, né? Sobral do Ceará, sim, ele é muito pior na ilusão do torcedor do Grêmio e do Inter do que o Vijaçante e do que o Richard, pegando 2 exemplos aí de volantes. Ele é muito pior na ilusão, mas na verdade ele não é pior. E para mim esse é o grande ponto da nossa conversa. Nós idolatramos jogadores de futebol a ponto de imaginar que todos os jogadores que vestem as camisas dos nossos clubes são muito superiores ao que eles são. Você não acha que isso vai para treinador também? O Léo Condé é tão pior para ganhar 300 mil e um ano e o Roger ganhar mais de 1 milhão? Eu acho que o que faz a gente imaginar é exatamente esse ponto que tu colocou. Aqui, ninguém ganha salário real. Aqui, não, treinador é 1 milhão. É 1 milhão. E por isso é que a minha ideia sobre a distorção absurda do que acontece dentro da realidade. E eu não vou repetir, eu não estou falando apenas do Grêmio, tá? O Grêmio talvez seja o caso mais absurdo, porque o Grêmio, além de tudo, vendeu muito o jogador. Além de tudo, vendeu muito. O Grêmio é um caso a ser estudado. A forma como o Grêmio trabalhou a sua construção de grupo é caso, sim, é estudo. É uma vergonha o que o Grêmio fez. O Grêmio, por exemplo, esse rapaz aí, que nesse lance aí, ele tá reclamando que a bola bateu em alguém, ele chuta, ela quase vai na linha de fundo. O Bright White ganha 2 milhões de reais por mês. Vou puxar esse teu gancho aí pra gente soltar um trechinho da sonora do Mano, porque ele falou justamente sobre essa questão de jogador que ganha muito. Vamos escutar. Nós nos esforçamos ao máximo para marcar na saída do adversário e apertamos. O jogador tem se entregado ao máximo, mas o adversário joga. A gente também tem que ter essa coragem para jogar um passe curto. O jogador de R$500 mil tem que jogar marcado, né? A gente sempre fala isso. É a Série A, é a exigência da Série A e atrás disso que nós temos que ir. Ele falou, o lance está ali. O lance está ali. Todos os times e todo mundo tenta jogar, tá? Peguem o lance do pênalti e vocês vão ver para quem ele falou. O lance do pênalti, Mota, tá aí, olha aí o Cristaldo. Ele fala pro Cristaldo. Ele tá tocando no... Qual assunto ele toca? O Cristaldo errou o passe. Não, mas é que ele diz é o se livrar do jogo. Não, mas assim, ele falou sobre jogar marcado. Esse lance, ele não quer que o Cristaldo Davi com 3 jogadores do Fluminense perto gira. Ele fez a ideia de tocar no Dodi e aparecer era certa. Ele errou a execução. Ele errou o passe, ele deu o passe curto e o Canopio veio. Mas se ele quer que o cara gire essa bola ali, a chance de tu perder é muito maior, né? Ele tá falando conceitualmente de tu ter coragem de jogar, entendeu? Mas coragem de jogar também é marcar em cima algo que o centroavante dele, esse que tu criticou há pouco, tá todo dia pedindo socorro pro Grêmio sair de trás, não marcar tão recuado. E ele não consegue fazer isso. Ele não consegue gerar situações de gol pro time dele finalizar. Se eu sou o jogador do Grêmio, eu falo, pois é, o treinador que ganha 1 milhão tem que montar um ataque que consiga pressionar o adversário. Porque assim, o treinador do Grêmio é o treinador que não consegue ganhar do CSA. A gente tem que falar sobre o histórico. Do CSA, não consegue ganhar do Aliança Lima, não consegue tira eu da tela! Tira eu da tela! Bota aqui César e eu não. fora. Eu não. Tira eu fora. Eu também não. Esse jogo aí tá 1-0 já, tá?
E o Cristaldo nem entrou nos últimos jogos. Por que o Cristaldo entrou de novo? Você já tinha falado que o Cristaldo não servia. Aliás, mas o Grêmio tem 2 jogadores que foram elogiadíssimos aqui. O Ávison e o Riquelme. O que o Ávison e o Riquelme fizeram sábado? Nada. Porque são ruins? Não são ruins, Mas são eles talentosos. como não fizeram nada? O que o Ávison fez? A mas- jogada do Riquelme. Bom, então não jogamos. Então não jogamos. Mas eu Botaram a acho bola que, no gol. mas dentre os que jogaram, eles teriam um pouco mais de desculpa Mas- por serem Não, é que aí novos e é estarem tese, jogando. aí é tese. Não é tese. O- É tese. O Grêmio caiu pro CSA. É tese. Não é fato. É tese. O Grêmio não ganhou do Narrativa, Godoy Cruz. narrativa. É narrativa. É tese. Eu não gosto do Mano. Eu inventei que o Grêmio foi lá jogar contra o Atlético Grau no Peru e empatou por 0x0 contra o Atlético Grau. Eu não gosto do Mano. Aí eu inventei que o Barcos veio aqui com 41 anos na arena e fez gol no Grêmio. Eu não gosto do Mano. Aí eu inventei que o Grêmio não chutou uma bola no gol contra o Fluminense. Eu inventei tudo isso. Eu não gosto do Mano Menezes. Não gosto dos olhos azuis do Mano Menezes. Daí eu Quantas bolas no gol, quantas defesas o goleiro do Grêmio fez nesse jogo O agora? Grêmio perdeu. Não, bem o Fluminense Quantas, também não foi bem. quantas defesas o Grêmio do Nenhuma. goleiro? Uma bola foi e entrou. Tá, mas aí eu tô vendo o Não, Fluminense. é que na eu lembro última, dessa não, é parte, que eu na elogiei. última, não, é que na última o Grêmio tomou 70 chances contra. Agora não, eles tiveram uma Perdeu chance o por jogo. acaso. O Grêmio perdeu o jogo. O Grêmio virou um time pequenininho que vai ao Maracanã e se contenta de tomar 1x0. Ó, nós tomamos 1x0 que eles só chutaram a bola do gol. Porra, o Grêmio virou O Monari, quê, cara? o Monari tá confirmando quando vai a quando Eu acho que a tu devia pedir desculpa porque em abril, quando saiu o Quinteiros, tu pediu o Mano Menezes. Eu te pergunto O- agora, em abril, quando tu pediu o Mano Menezes que ia resolver os problemas defensivos do Grêmio, tu achava que o Grêmio ia cair no primeiro mata-mata da Copa do Brasil pro CSA, que o Grêmio não ia conseguir passar em primeiro no grupo do Não. Atlético Grau e do Godoy Cruz, e que ia cair pro Aliança Lima e que ia estar 4 pontos no rebaixamento? Não. Então vocês erraram quando acharam que o Mano era o treinador que ia resolver os problemas. Não, eu- Só que agora eu- se cria a narrativa pra defender a tese de que o treinador foi bem. E Não. muita gente defendeu o Mano aqui no argumento do Fluminense. E aí por isso tem que olhar esses jogos. Mas só um pouquinho. O Fluminense César, ano passado- César, tu tá defendendo o Mano, César? Não, é que na verdade eu avancei um pouco nessa discussão, porque eu já critiquei o Renato, eu já critiquei o Quinteiros, eu já critiquei o Mano, porque a minha crítica ao Mano, ela também é pontual. O que eu quero colocar é que o problema não está apenas no treinador. A reunião de Roger. Temos o Gabardo, trouxe em 0 hora detalhada. A reunião. Gabardinho, meu guerreiro! A reunião da direção com o Roger Machado logo após a derrota para o time do São Paulo. Primeiro papo foi com os jogadores para deixar claro que todos precisam assumir suas responsabilidades. Depois os dirigentes falaram com o Roger sobre questões técnicas e táticas da equipe. Não se comentou possibilidade de demissão. Aliás, o vice do futebol, José Olavo Bisol, também deu detalhes da reunião e a gente vai escutar ele agora. Que nós ficamos agora no vestiário aqui, era exatamente fazendo a cobrança de todos com as suas responsabilidades, que é de treinar, que é de jogar, que é de dirigir, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, todos se autocobrando. Agora, evento futuro incerto, eu não trabalho com essa hipótese dentro do departamento. Nós trabalhamos com o jogo, com o próximo jogo. E para o próximo jogo, nós temos todo o staff aqui para fazer o trabalho de mobilização, de entender o nosso adversário. Ao mesmo tempo que tu diz que o trabalho é ruim, há 3 meses, 4 meses atrás, vocês estavam dizendo que nós éramos capazes de ser campeões do Campeonato Brasileiro. Elogiaram que ganhamos o título do Gaúcho, elogiaram o elenco por várias vezes. E aí, o Inter tá lidando bem com essa crise, Vaguinha? Tu acha que tá Não, primeiro controlado internamente? que a informação que eu tenho é exatamente a mesma que o Gabardo tem sobre a reunião. Primeiro foi uma conversa. Esse vídeo é do canal do Vaguinho. Esse vídeo é do Igor Martins, do canal do Vaguinha. O canal do Vaguinha Tava bem tá posicionado bem. ali. Aí. Ontem bem- eu... Tava Alessandro tava ontem à acompanhando. noite, É. Cacau, não sei se tu acompanha o YouTube. Sim. Ontem à noite eu tava acompanhando a live do Vaguinha, né? Tá. E tinha um cara nervoso na live ontem. O Vaguinha ou outro? Olha, eu cheguei, Viu mesmo? eu liguei pra esposa saber? dele, né? Pra esposa dele, pra dizer, vem cá, Não, que... quem é esse cara que tá no lugar dele? Não, e até... O cara e até- ele tava brabo. Bufando, No sala de bufando. redação, pra quem não sabe, tá? Vaguinha no sala de redação. Vaguinha Vaguinha interino. no- Não, interino. Vaguinha interino do sala, Vaguinha não no começa. sala de redação. Já tava, assim, ali naquele limite da Tu queria bronca. que eu tivesse como? E aí ontem, Tu queria na que eu live tivesse dele, ele tranquilinho. saiu Já da era. coisa. Ontem transbordou. Tu acha que eu tava tranquilinho? Eu vou começar a fazer, porque eu faço live a gente combinou de fazer live no mesmo horário, né? Daí o Colorado. Aliás, hoje tem 5h30 da tarde. O meu é às 5. Eu faço às 5, ele faz às 5h30. Hoje eu faço às 9, ele faz às 9.
Aí ele faz assim, eu digo pra ele, os colorados vão pra lá, os gremistas vêm pra cá. É assim que funciona. Agora tá trocado. Quando os gremistas estão indo lá pra ouvir ele É bravo. uma pergunta sobre a. Tá, sobre Não, o a tema. live de vocês têm isolamento acústico? No meu estúdio tem. Não sei É, se não, tinha porque expulso tem do que ter, prédio né? já. Porque tem que Não, ter mas os desse vizinhos, jeito aí. mesmo com isolamento, eles reclamam. O negócio Não, bom é vai que eles forte. são sempre informados, É. sempre É informados. que não tem, quando eu pulo lá, bate embaixo, o vizinho de baixo Ah. reclama, jogo pra cima, coisa lá, fica uma loucura. Não, também não é tudo isso. Só às vezes. Mas também tem a ver com a minha indignação o fato de que hoje qualquer um diz qualquer coisa. Hoje qualquer um diz que tem informação de dentro do vestiário e fica por isso mesmo. Sabe? É muito fácil chegar e dizer assim, ó, a informação que eu tenho é que o Roger pediu demissão dentro do vestiário. E fica por isso mesmo. Não se tem responsabilidade nenhuma sobre as coisas. Então eu também estava indignado em relação a isso, porque a informação que eu tenho, que é igual a do Gabardo, que é idêntica à do Gabardo, que faz apuração e que é um jornalista sério, né? E por isso está aqui há tantos anos, ganhando um monte de dinheiro, nessa linha de que teve uma conversa, evidente que tem cobrança interna entre os jogadores, para com os jogadores. O Roger também deve ser cobrado pela direção. Né? Não estou dizendo que é paz e amor 24 horas, não pode por conta do momento do Inter, mas é isso. Agora, sobre a entrevista do Bisol, revela um ambiente extremamente tensionado. Sim. Porque a entrevista dele, o melhor da entrevista era ela não ter acontecido. Esse era o melhor pro Inter. Porque é uma entrevista que não explica nada, que remete ao passado recente e faz o torcedor se sentir desse tamanhinho, porque exalta o título do Campeonato Gaúcho. E eu falei ontem aqui, título do Campeonato Gaúcho, a comemoração era de no máximo 6 horas e acabou. Mas eles ressaltaram, o Bisol ressaltou isso durante a entrevista, falando que há 3 meses atrás vocês elogiavam esse trabalho. Sim, a exigência era para ganhar o Campeonato Gaúcho. E para isso o Inter foi muito competente. E o Roger foi competente, escalou, esticou a corda, o Inter foi lá e buscou. Eu não me lembro de alguém ter criticado. Não, como é que vão criticar? Era o Não, ganhar objetivo. um título não vai criticar, né? Agora, eu posso criticar essa gestão que não ganhou outros campeonatos gaúchos antes. Então, a entrevista revela um ambiente extremamente tensionado. Tensionado antes do jogo. Se eu quiser olhar pelo lado positivo, bom, que bom, né? Porque tem tensão, então os caras estão com a corda esticada, vão ter que dar a resposta quarta-feira. O lado negativo, quem é que trabalha bem sob pressão? Será que esse grupo reage bem a isso? Então, mas a entrevista era o melhor da entrevista era não ter acontecido. Não ter acontecido porque foi sem sentido, acusa repórter de fazer ilação, quando o repórter apresenta fatos e nenhuma ilação, nenhuma. Então, sabe, muito mal o departamento de futebol do Inter. Só que eu quero propor o seguinte, eu quero propor a partir de hoje pauta positiva, porque a repercussão do jogo ela acabou, na minha opinião. A partir de hoje o Inter está treinando, Roger vai montar o time para jogar contra o Fluminense e a gente tem que trazer, eu falo como torcedor daí, né? Trazer pensamento positivo e acreditar naquele trabalho que foi feito, aí sim, pelo Roger em outros momentos em que foi competente, que levou o Inter às oitavas de final da Libertadores da América como primeiro no grupo, isso sim, e que tem capacidade de reverter. E é isso que eu quero propor agora, pensamento positivo para o Inter sair dessa. Tese do Debona. Marcelo Debona, colunista 0 Hora, ele defende a tese da demissão de Mano Menezes, que não dá mais para ele tirar nada mais do elenco do Grêmio, e a gente vai deixar o Debona falar. Eu reconheço todas as fragilidades do Grêmio, não são poucas, na lateral direita, no meio-campo, na armação, nos extremas que correm para gerar energia de uma usina, mas acendem um palito de fósforo apenas, é muito pouco. Mas eu entendo que esse futebol pobre que o Grêmio desempenha, apresenta, ele é fruto do treinador. O treinador precisa fazer esse time jogar mais. Ele não conseguiu até agora e não vai conseguir. Porque a minha expectativa em relação ao Mano, ela é 0. Desde a chegada dele. Eu sequer teria trazido o Mano. Eu não consigo olhar para o Mano e ver que ali na frente o Grêmio vai melhorar. O Grêmio se apequenou de tal forma que ele se alimenta muito da ideia. E se trouxer reforços? E se o reforço for bem? E se o time melhorar? Não, eu acho que ele tem que fazer o processo inverso. Ele tem que mudar a estrutura do comando técnico, trazer alguém que vá fazer o time render mais
e acrescentar com reforço. E aí, gente? Debona já não quer mais Mano. O que vocês acham? O CCD eu já sei o que quer. Não adianta, eu não concordo com isso. Descortesia. O Debona tá de brincadeira com o O cara. Debona gravou um vídeo pra nós, tu Mas tá que com que essa ele quer? descortesia com ele. Debona, querido narrador de grandes emoções, nosso cantor de rodoviária. Cantor de Cantor de rodoviária. rodoviária. Tem que ver esse homem cantando Ah, é? sertanejo universitário. Olha aí, tem que fazer Eu um quadro não pra sei ele nem aqui o no que é perfil. sertanejo universitário e ele canta. Imagina o nível de conhecimento dele. Então ele é aquele cantor, o cara do bolero de rodoviária. É. Entendeu? Ele canta Canta naquele... sertanejo. O Zezé de Camargo e Luciano dele é Tu maravilhoso. não tá entendendo, o cara é um fenômeno. Ou seja, tu não pode ser bom em tudo. Dá um pau, meu volante. Debona. Debona, ótimo volante. É narrador, volante, cantor de rodoviária. Opinião sobre o treinador do Grêmio? Não é bom. Não é bom. A vida é assim. Então, querido Debona, deixa o Mano quieto aí. O problema do Grêmio não é o Mano. O Grêmio tem um problema estrutural gigantesco, agora falando muito sério, gigantesco. O Grêmio não tem dirigente. O Grêmio gastou 270 milhões de reais contratando jogadores nesta gestão. Errou a grande maioria. Tudo errado. Agora é tentar fazer com o Mano, com o Filipão, um rito de passagem até que uma nova gestão tente acertar. O Grêmio vem errando aí há 8 anos. 8 anos. Então, tá na hora de começar a acertar também. Dizem que ciclos são de 7 em 7, né? É. De 7 em 7. Minha Sim. avó dizia muito isso. 7 em 7, meu filho. Eu digo, tá, avó, eu acabei de passar por 7 anos terríveis. Tu quer que eu continue com mais 7? E ela, não, deixa que vai melhorar. De 7 em 7 as coisas melhoram. Então, melhoram É verdade, o pior. tem esse ciclo Dizem aí, que tem ciclo de 7 anos. Então, Minha avó sempre dizia isso. se a gente for pegar 7, vai começar o ciclo do Mano Menezes, porque 2018 foi o último bom trabalho dele no Cruzeiro. Pode acontecer, Né? tá? Depois ele foi mal no Bahia, ele Ó, foi mal no Palmeiras, só- ele foi mal no Emirados Árabes, que ele da Arábia Saudita, ele durou 16 jogos, mandaram embora pra cá. No Inter foram 6 campeonatos, ele foi bem em 1, mal em 5. Ele foi mal, o Fluminense foi demitido, melhorou quando o Renato chegou. Do Corinthians ele foi demitido depois de tomar 3 do Novo Horizontino, o Corinthians depois que o Ramon Dias melhorou. E agora ele tá no Grêmio. Eu concordo com o Debona quando o Debona fala do erro da Só uma coisa. contratação. Tu já viu? Na vida é assim. É o cara saber o currículo, né? Sim, porque Ele sabe só as derrotas. se do tu Mano. soubesse o currículo, tu não tinha pedido o Mano em abril. Porque muita gente pegou o Mano Menezes. Não, o Mano salvou o Fluminense ano passado. Só que pouca gente olhou pro trabalho no Fluminense. O Fluminense tava numa draga do caramba com o Diniz, mas o Fluminense durante a Copa América não tinha o Arias. Todo mundo acha que o Fluminense piorou agora com o Arias, né? O Arias tava na Copa América com a Colômbia, jogou a final contra a Argentina. Quando o Mano arranca com o Fluminense, ele tem duas coisas que são pouquíssimo importantes no Fluminense. Volta o Arias da Copa América e contrata o Thiago Silva, o monstro. Contrata o Thiago Silva. Aí o Fluminense tem algumas vitórias por 1-0, uma sequência de vitórias, com gols do garoto, Cauã Elias, esse aí. O Fluminense ganha de 1-0. O Fluminense dá uma respirada, sai da zona de rebaixamento e parece que não vai mais sofrer no Brasileirão. E depois termina o Brasileirão. Antes disso, cai na Copa do Brasil pro Juventude. E quando se pediu o Mano em abril, ninguém lembrava que ele caiu na Copa América pro Juventude. Na Copa do Brasil, com o Fluminense, e faz uma reta final de Brasileirão com o Fluminense, que o Fluminense tem atuações sofríveis, e empata com o Criciúma rebaixado no Maracanã, faltando 3 ou 4 rodadas para acabar o Brasileirão, o Fluminense empata com o Criciúma no Maracanã. O Fluminense empata sofrendo contra o Atlético Paranaense na antepenúltima rodada, rebaixado o Atlético Paranaense, e sofre para ganhar do Cuiabá na penúltima rodada no Maracanã, rebaixado o Cuiabá. Vai só 3 times rebaixados na reta final. Aí na última rodada ele ganhou do Palmeiras e escapou do rebaixamento. Todo 9 salvou o Fluminense, mas não se olhou para as atuações. Veio o Carioca, uma campanha terrível no Carioca, foi classificar na última rodada, e aí na estreia do Brasileirão ele foi demitido e o Fluminense melhorou. Faltou se olhar para o trabalho que ele fez no Fluminense, para os jogos, para o nível de atuação. É o nível que está tendo no Grêmio. É isso. Então, assim, não surpreende ninguém. Pra mim, o erro foi Abril. E Abril, quando demite o Quinteiros, o Grêmio tinha a Copa do Brasil pra pegar o CSA da Série C e tinha um grupo na Sul-Americana com Godoy Cruz, Atlético Grau e Luquenho. Era pra passar. Deixa eu Qualquer estabelecer- treinador que viesse ali tinha essa obrigação. Agora o estrago tá feito. O Mano tirou o Grêmio da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu muito dinheiro, era pra estar jogando as oitavas de final agora contra o Vasco, que o CSA tá jogando, e era pra ter avançado na Sul-Americana. Deixa eu Agora estabelecer o uma estrago relação. tá feito. Eu acho que nem adianta mais Monark discutir. tá no 1,5 do WhatsApp. Não, ele tá acelerado. Deixa eu estabelecer uma relação com o Inter. Viu como é difícil falar mal do Mano Menezes? Sempre tem um argumento. Não, mas tu 1,5 no WhatsApp. Deixa eu estabelecer uma relação com o Inter, porque eu acompanho os jogos do Grêmio, secando o Grêmio, e faço a minha análise sobre o
o que vem jogando o Grêmio. O Grêmio é um time sem força, sem potência, César. O Grêmio é um time que não consegue atacar o adversário com, O Grêmio não sabe, ganha com dividida. não ganha dividida, com agressividade. E eu fiquei muito preocupado, porque eu tô vendo esse time do Grêmio, Cacau, há muito tempo jogando assim, e isso me deixa muito feliz. Porque eu sei que esse Grêmio não vai a lugar nenhum jogando deste jeito. E aí não é o Vaguinha Colorado que tá falando, os gremistas sabem disso. Essa é uma análise de todos os gremistas, tá? Que ficam brabo quando um colorado fala. É tipo aquele negócio de irmão, né? Uhum. Então, eu posso falar mal do meu irmão, mas ninguém pode falar mal do meu irmão, do meu amigo. Ninguém pode falar a mesma coisa. Entendeu? Então é isso, tá? Só que eu fiquei muito preocupado nos 2 últimos jogos do Inter. Nos 2 últimos jogos do Inter. E eu não vou nem colocar aqui o jogo contra o Vasco, porque contra o Vasco tem reação. O Inter joga mal no primeiro tempo, mas reage no Acha segundo físico? tempo. Aí, nos 2 últimos jogos, eu não sei se é só físico, porque o Inter foi amarrado pelo Fluminense e sem força, sabe? Sem força pra chegar. E no jogo do final de semana, no último compromisso no Inter no final de semana, da mesma forma. Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, Thiago Maia e Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Foi esse time que ele trouxe, né? Bruno Henrique, Thiago Maia... Esse é o time. E aí, pessoal? O time O Roger começou definiu ontem que treinando. Durante o treinamento, algumas trocas foram feitas. Só que daí não dá para ainda confirmar que vai ser esse meio, principalmente ali dos 2 volantes para frente. O Richard foi testado, uma alternativa também, daqui a pouco com o Vitinho, com o Bruno Tabata, foram experimentados ontem. Mas o time que começou e treinou boa parte do último treino, que é o derradeiro que indica a escalação, foi esse. Se for esse o time, o recado que o Roger passa é que o culpado do jogo ruim do Inter no Beira-Rio foi o Vitor Gabriel, para variar a história no guri. Bota na tela, então, a escalação que o Simon trouxe agora pra Porque gente, o provável time do Inter. O Bruno Henrique segue no time. O Wesley, que não fala que tem um gol no ano contra o Maracanã, segue no time. Não muda o sistema tático, ou seja, jogou com 3 zagueiros contra o São Paulo realmente para espelhar o São Paulo. Então não foi um teste, não fez nenhum sentido. E aí tu vai fazer o Mercado jogar pelo lado esquerdo da zaga, que é onde ele normalmente joga quando a dupla é com o Vitão. Aí quando o Serna passar pelo Bernabéu, quando passou 200 vezes no Beira-Rio, vai ser o Mercado com 38 anos, voltando de 10 meses parado, que vai dar o combate. Então assim, se for isso aí, gente, realmente, daí é difícil defender, né? Porque não muda? E aí, sabe o que vai acontecer nesse jogo? O Renato vai marcar individualmente o Alan Patrick. Quem é que vai ajudar o Alan Patrick pra armar o jogo? Por que não tenta o Tabata? Daqui a pouco o Tabata no lugar do Wesley, partindo da direita, vindo pra dentro. Se não for os 3 zagueiros, mas quem é que vai proteger o Bernabéu? Vai ser o Thiago Maia? Porque não vai ser o Mercado, né? Não vai ser o Mercado que vai fazer a cobertura pro Serna. Eu não vou ser tão cítrico quanto o Munari, mas eu esperava uma mudança, Vaguinha. Não, eu não... Assim, se for esse o time aí... Primeiro que o Bruno Henrique não pode jogar. Só tem uma coisa que justifique a escalação do Bruno Henrique hoje, tá? Que é o Luiz Otávio, na avaliação do Roger, não ter ido bem, o Richard ainda não estar pronto e o Bruno Henrique, por não ter jogado no final de semana, é o melhor fisicamente. Mas quem jogou 45 minutos não vai ter condições físicas de jogar um jogo decisivo contra o Fluminense. Não gostei da informação do Simon, não gostei. Eu gostaria do 3-5-2. Concordo com o Munari. O mercado, além de estar voltando, ele foi o melhor jogador do Inter. Foi bem, só que ele não vai ser o cara da cobertura. Poxa, ele tem uma idade avançada e, obviamente, que ele vai estar mais desgastado nesse jogo. Então, o Inter precisa ganhar o jogo. Ele vai soltar o Bernabéu. Vai expor o Bernabéu. Quem é que vai fazer cobertura? É o mercado? Eu tô torcendo, Simon, para que tenha sido um teste, né? E que o Roger faça a opção hoje, na hora da escalação, Vaguinha. pelo 3-5-2. Porque Mas eu vejo... não tô Vaguinha. concordando com essa escalação aí. Vaguinha, eu vejo lógica no raciocínio, tá? Tem lógica no raciocínio. Qual foi o único Inter que, de alguma maneira, deu esperanças? Pega no período Roger. Foi um time parecido com o que tá na tela. Ou que estava na tela. Mas é que isso já faz tempo, né? Eu Sérgio? sei, só que diante das dificuldades a todo momento com modificações, é natural que tu, em algum momento, cara, por que a gente tá piorando tanto? Vamos tentar recuperar algumas O Inter casas. vem jogando desde a volta do Brasileirão com esse time aí.
A diferença era o Vitor Gabriel nas Eu áreas. sei, só que eu acho que quando tu não tá encontrando soluções, tu tenta num jogo Repete o que tá decisivo. dando. Não, num jogo decisivo, gente, vamos tentar buscar o máximo possível do que a gente fez de positivo até agora. Mas o que... E o melhor positivo do Inter é isso aí. Tô pegando a escalação do Inter contra o Bahia. Qual foi a escalação Tá. do Inter no Grenal Não, eu vou 2x0 pegar do contra o Gauchão? Bahia, tá? Que é o jogo da classificação do Inter, tá? Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Então aqui sai o Juninho, entra o Mercado, tem o Rocher no gol, tá? O Fernando começa o jogo. Daí Prado aberto no lado direito, Alan Patrick centralizado e o Wesley na esquerda com o Borré. Carboneiro machucado, né? Carboneiro fora É esse time aí. e o Fernando. Fernando. É que o Fernando E, Fernando se machuca. contra o Fluminense. Mas- Fluminense, no Brasileirão. O que eu ouvi, pessoal, só, Felipe, é esse time aí, Vaguinho. Tu tem os caras que não podem jogar. Mas é que César, esse o time Fernando aí- dava diferença, e aí o que eu ouvi foi o seguinte, que quando questionei uma pessoa perguntando, o Inter vai com 3 zagueiros? E me responderam, o Inter jogou com 3 zagueiros nessa temporada, porque muitas vezes o Fernando era o terceiro zagueiro. E o jogo que me foi citado como exemplo foi o Nacional em Montevideo, e o Fernando lá joga como zagueiro. Agora o Inter não tem um primeiro volante que faz a função de zagueiro. O Thiago Maia não é esse jogador. O Simon disse que foi testado, foi observado. Faz essa função e eu não sei. Daqui a pouco vai o Richard e não o Bruno Henrique. Ou vai ser o Inter que deu errado nessas últimas rodadas do Brasileiro. Porque não tem o Fernando. Porque o time vem jogando, ele vem jogando com esse time desde a volta, né? A ideia do Wesley na direita, onde o Wesley rende menos, o Carboneiro que tem um baixo comprometimento sem a bola na esquerda, ou seja, onde tem o Samuel Xavier, assim, se for essa escalação aí, tem que ir mexendo nas peças. Então vamos lá, Mercado e Vitão, bota o Vitão no lado esquerdo da zaga, o Vitão faz a cobertura pro Bernabé. O Wesley e Carboneiro, bota o Wesley na esquerda, que o Wesley, ele mesmo, não sou eu, não é a avaliação minha. Roger Machado, depois de Inter e Vasco, questionado sobre o momento do Wesley, ele exalta que o Wesley taticamente cumpre funções mais funções defensivas do que o Carboneiro. Bom, o adversário hoje tem um lateral direito que é o Samuel Xavier, que apoia bastante na direita, e tem na esquerda o Guga, que é um lateral direito improvisado. Onde é que tem que estar o teu ponta que melhor marca? Em cima do Samuel Xavier. Né? Porque vai ter que marcar o Samuel Xavier quando subir. Então aqui no Beira-Rio foi um passeio do lado direito do Fluminense, também porque o Carboneiro não conseguiu dar sustentação para ajudar o Bernabé. Vamos debater então, começando pela eliminação do Inter e a análise do jogo. A escalação, vou começar por aí, Vaguinha, a escalação do Inter. A gente estava debatendo muito ontem, né? Se vai com 3 zagueiros, se vai adotar o sistema tático que o Roger já vinha jogando. Te agradou? Nós criticamos muito a informação que veio inicial de que o Bruno Henrique jogaria. Acabou que o Bruno Henrique não jogou o Richard, que acabou se machucando no início, e entrou o Ronaldo, mas passa diretamente por isso também, né? Pela falta de opções que o time tem para resolver problemas, enfim. Mas o jogo do Inter foi muito ruim. O Inter faz um jogo de enfrentamento no primeiro tempo, né? De marcação, de anulação. O jogo foi muito ruim nos 90 minutos, né? O Fluminense também não jogou bem. A única chance de gol, não sei se eu posso chamar de chance de gol, é um chute de quase de fora da área do Borré ali, naquele lançamento do Mercado. Não é marcado, não tem nada assim, sabe? Ali tem o chute do Thiago Maia, esse já é ainda no primeiro tempo, mas isso aí é chance de gol? Com 5 jogadores na frente? Não é, né? Então o Inter não jogou bem, não apresentou assim mecânica, evolução, brigou, acho que brigou muito mais do que no primeiro jogo. O Roger faz uma alteração no segundo tempo, mas não tem como a gente analisar a troca que o Roger fez, porque acontece isso aí, né? Acontece um erro de um jogador que o erro da direção foi não ter mandado ele embora junto com o Ramon e com Kaique Rocha e não ter deixado ele em Porto Alegre. Mas ele também não tem culpa, ele não botou arma na cabeça de ninguém para estar aí, né? Ele foi contratado pela direção com o aval do treinador e mais do que isso, ele foi escalado, né? Quando se tinha outras opções, ou pelo menos mais uma opção, que era o Luiz Otávio, que tinha entrado bem e que foi preterido por um jogador que foi buscado no Juventude. Então o Inter foi se reforçar no Juventude, no Cuiabá, no reserva do Botafogo, no Kaique Rocha, que já tinha passado por aqui. Atlético Paranaense rebaixado. Eu não sei, provavelmente eu esteja esquecendo de alguém. O Diego Rosa, que hoje saiu Bom, e depois da disso, segunda divisão da o Bélgica. Inter ganha um pênalti, né, Felipe? Essa que é a grande verdade. O Inter só faz gol porque ganha um pênalti, né? Eu falo aqui que
que o Grêmio, nos últimos jogos, ganhou porque ganhou pênaltis, ganhou de presente pênaltis, o Inter ganhou um gol. Mas foi pênalti, né? Eu achei pênalti. Mas não era uma chance clara, né? Sim, Não sim. foi assim, o cara ia fazer o gol. Não, é um pênalti que não precisava fazer. Se o Ronaldo não erra e não dá o gol pro Fluminense, eu não sei, acho que a grande chance era de ser um jogo 0-0. Porque o Inter não fez por merecer. Não fez por merecer. E aí tem a responsabilidade, sim, do treinador, tem responsabilidade dos jogadores que não conseguem render, não jogam. O Valência, a cabeçada que dá o Valência. 2 Isso, milhões é a de única reais. finalização do Inter no alvo sem ser o pênalti dos últimos 90 E aí, mais 45. nesse momento do jogo, depois do pênalti, que era pro Inter imprimir ali um volume muito grande, não conseguiu, caiu na provocação do Fluminense, o jogo ficou morno. Enfim, mais uma eliminação. Eu consigo encher uma mão aqui com os responsáveis pela eliminação. Mas é o reflexo, né, do que é a gestão do presidente Alessandro Barcelos. Né? Uma gestão fracassada e nós temos mais 1 ano e meio ainda com essa gestão aí. O CCD falou do lance do Valência, né? Da cabeçada que é a defesa do Fábio. O Inter tomou o segundo gol do Fluminense no Beira-Rio aos 40 minutos, o gol do Everaldo. Aí no segundo tempo inteiro no Beira-Rio, com 35 mil pessoas na arquibancada, o Inter não chutou uma bola no alvo. 45 minutos no Beira-Rio jogando em casa. Ontem, primeiro tempo, o Inter 45 minutos não chutou nenhuma bola no gol. E aí, no segundo tempo, o Inter chutou 2 bolas no gol. O pênalti, que a gente falou que não era uma chance clara, não foi uma chance criada, e ganha o pênalti, e aquela cabeçada do Valência. Então, tu soma aí 140 minutos de futebol, 140 minutos de futebol perdendo, atrás no placar desde o segundo gol do Everaldo no Beira-Rio. O Inter teve 2 finalizações na casinha, uma cabeçada fraca do Valência, que tu, Felipe, quando era goleiro lá em Bagé, adolescente, pegaria? Tu não ia tomar esse gol? Acho que não. Não, pegaria. Era fraco. E o pênalti que foi dado. Né? E o pênalti que o Alan Patrick errou. Porque, assim, pra mim, na escala de culpados, eu acho que, pela diferença dos times, o maior culpado é o Roger, que não conseguiu de novo encontrar soluções. Ontem, a aposta de iniciar com o Richard, ela é terrível pra um time que precisava ganhar o jogo, propor, porque tu coloca o Richard de primeiro, adianta o Thiago Maia pra segundo, num jogo que tem que propor, já falei que 200 vezes o Thiago Maia não é segundo volante, ele não sabe jogar na entrelinha, quando ele joga adiantado ele não vai bem. Depois, quando ele tem a chance de mexer, quando sai o Richard, ele coloca o Ronaldo. Então o Inter faltou, pra mim, coragem pro Roger ontem, tá? Pra montar um time mais ousado, um time que ele só monta depois que toma o gol. E esse time ousado, mesmo bagunçado e sem organização, ganha esse pênalti. Porque o Fluminense, tu coloca um monte de gente na área do adversário, vai ter um pênalti, vai sobrar uma bola aqui, vai acontecer alguma coisa. Mas o Inter só foi fazer isso depois de estar 2 gols atrás, quando leva o primeiro vai, a desvantagem era de 2 gols. Né? Mas eu também quero falar de jogadores, porque esse pênalti aí que o Inter deu sorte, né, que o Fábio se adianta, mas ele defendeu o pênalti. Esse camisa 10 aí que errou o primeiro pênalti, que tava errando o pênalti, ele também errou pênalti contra o Juventude ano passado, vocês lembram, né? Que o Inter em Caxias do Sul tem 2 pênaltis, o Valência erra, entra um torcedor pra bater nele, e aí tem aquela bambança lá que o glorioso Avan Ruth vai defender, o Valência é expulso, mas aquele pênalti voltou, e o Valência bateu o pênalti. Só que naquele jogo teve um outro pênalti errado do seu Alan Patrick. Né, o craque da taça 6º lugar. Quando o Inter arranca no segundo turno pra conquistar a vaga na Libertadores, o seu Alan Patrick destrói, né? A taça 6º lugar, tá sempre lá o seu Alan Patrick, voando. Os caras pedem na seleção, aí vem proposta da MLS, aí tem que negociar a renovação de contrato. Cadê a proposta da MLS? Agora não chega, né? No meio do ano, em julho. Ele, ano passado, errou pênalti com Juventude, tava errando o pênalti, foi engolido pelo Hércules ontem, foi engolido no Beira-Rio, não jogou nada. Mas agora, o Inter deve ser eliminado pelo Flamengo no dia 20 de agosto no Beira-Rio, e aí vai começar a jogar a arrancada do segundo turno. E aí o Alan Patrick vai ser o Alampa 10, o cara do banjo, o craque dos jogos inúteis. O craque dos jogos inúteis, de novo, ontem foi mal. Então tem que colocar na conta dos jogadores também. Alguns caras que estão aí, que são idolatrados, que não ganharam nada. Porque gauchão não é nada, né? Não ganhou nenhum título importante. Pela primeira vez toca a vinheta, César, do Lemonari, e eu não ouço a risada do Vaguinha de fundo. Geralmente ele dá uma gargalhada. Não é que ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. E esse é um segundo momento da eliminação, dessa eliminação, da eliminação que se avizinha, que é da Libertadores da América. Esse é um segundo momento de avaliação de perfil de jogadores. O Alan Patrick está aqui há muito tempo como liderança, qualidade técnica indiscutível, um jogadoraço, só que em momentos decisivos, esse jogador ele não aparece. E time campeão é feito de jogador que resolve problema, de que resolve jogo, que ganha jogo sozinho.
Não o jogo que te coloca numa Libertadores da América ou que te dá um título do Campeonato Gaúcho. Claro que é importante, eu não quero aqui, não é menosprezar o título do Campeonato Gaúcho, mas o que nós estamos correndo atrás há 15 anos é um título grande. É um título de Copa do Brasil, um título de Libertadores, um título de Campeonato Brasileiro. Vá lá, uma Sul-Americana que seja. E nós estamos percorrendo com esses jogadores que estão aqui há muito tempo e não conseguimos. Então o Limonari, eu deixei ele falar, porque é isso. O Leonardo Veloso, nosso espectador aqui, César, escreveu: Limonari? O cara tá falando a maior real que existe, então o pessoal tá contigo hoje, Munari. César. É que tem uma... A gente acaba falando e pega algumas situações como verdade em cima desse fato da eliminação, das dificuldades do Inter. Eu queria fazer o seguinte contraponto. Diferente de alguns trabalhos, o trabalho realizado por esse grupo de jogadores e pelo Roger, com esses jogadores, com a maioria, vamos dizer assim, desses jogadores, ele teve... E ele foi muito elogiado por todos no ano passado. E se tu olhar a escalação, ela não é muito diferente. Perdeu lá o lateral direito, o Fernando pontualmente não está jogando agora, mas ela foi muito elogiada no ano passado. A ponto do Inter chegar e fazer uma campanha mesmo, diante de toda a dificuldade da enchente, de 10, 12 vitórias seguidas, uma coisa assim. E foi muito elogiado. E dentre os elogios, tínhamos ali muitos elogios a jogadores, né? O Wesley, o Alan Patrick, o Borré, ou o Valência, não sei quem é que estava jogando no final e tal. Por quê? E eu quero fazer uma pergunta. Por quê? Se tu tem um grupo que está treinando há 1 ano e meio, que tem basicamente a mesma estrutura de time, por que alguns jogadores fracassam em determinado momento e em outros momentos eles brilham? Se a estrutura... por exemplo, o Munari sugeriu que o problema do Borré é o Roger, na primeira manifestação muitos dele. jogadores jogando mal é treinador. Isso. Por que o time que está jogando numa estrutura parecida com a que fez bons jogos no ano passado, neste ano, está afundando? E outra... A preocupação do Vaguinha com a Libertadores, que é pertinente, porque o Flamengo é muito melhor que o Inter. O Flamengo não é melhor que o Fluminense, tá? Não dá para comparar Flamengo e Fluminense. Comparar. Então tu tem uma eliminação possível lá contra o Flamengo e tu tem depois um Campeonato Brasileiro que já tá para trás. Por que o time perde tanto rendimento? Se as peças são as mesmas, se o preparador físico é o mesmo, se o treinador é o mesmo, se a torcida é a mesma, se o estádio é o mesmo, o que acontece para falir tanto um time de um ano para o outro? Quer ver uma análise que é até do próprio Roger? O Inter, no ano passado, funcionava muito pressionando os adversários, e aí a minha análise, conseguia fazer isso porque jogava uma vez por semana, e esse ano... Isso é uma explicação, concordo. Sim, a explicação teve. E aí esse ano o Inter não consegue pressionar. Tu concorda com isso? Não, eu acho que... Tu acha que é físico, então? Não, a questão é a seguinte. Ano passado tu tinha uma vantagem física sobre a maioria dos adversários, porque tu jogava uma vez por semana e muitas vezes tu enfrentava times que jogavam meio de semana. Tá. E aí tu tinha um jogo baseado na pressão alta. Tu marcava os caras, roubava. Legal, é que eu tô dizendo... Isso que tu tá falando é uma explicação técnica. É uma explicação. Não é assim, o fulano não tá. Tá, mas... Então... Só que aí esse ano... tu credencia hoje a distância física... que o Inter, de alguma maneira, não tem em relação aos seus adversários. Aí precisa jogar de outra forma, ter uma alternativa de jogo. E aí o Roger não está conseguindo fazer. Não conseguiu. A gente precisa avançar. Isso é técnico. O tema vai seguir sendo o Inter, mas aí avaliando agora os reforços que foram contratados. E eu quero saudar mais uma vez quem está nos acompanhando pelo YouTube, mais de 7 mil telas. Mais de 7 mil telas. Logicamente é pela minha presença, né? É porque eu estou apresentando hoje, 7 mil pessoas vieram me assistir. Não? Tá bom. Tem recados aqui, o Lucas Goulart tá lembrando que ontem o Vaguinha citou, né? O que tem de positivo no Inter é que as lesões em todo jogo pararam depois da Copa do Mundo. E aí, 3 lesões em 30 minutos. Cara, eu lembrei do Vaguinha quando aconteceu. É uma pancada... Não, mas 2 musculares. Né? 2 lesões musculares. A do Richard não entra nessa conta mas aí. Gabriel Mercado e Carboneiro... O mercado, normalmente, quem tem lesão de ligamento cruzado, quando retorna, sofre... Na sequência, sofre com uma lesão muscular.
porque o enxerto é retirado da parte traseira, da parte posterior, muitas vezes aqui de trás do joelho ou da panturrilha mesmo, ou até da coxa. Eu já fiz 2 cirurgias e aí a perna fica enfraquecida. Eu não sei se foi a mesma perna, mas enfim. E ainda bem que é na panturrilha e não foi no joelho, né, do mercado. Então a recuperação vai ser mais rápida. Mas é que o César falou do time do ano passado que encaixou perfeitamente. Não dá pra desconsiderar também que o Inter perdeu uma peça extremamente importante, que foi uma improvisação, que foi o Bruno Gomes. E o Fernando. E agora, mais recente, com o Fernando já não estava convencendo. Toma 4 do Corinthians. Já não estava convencendo, mas é outro jogador, não tem nem comparação. A nossa produção hoje, nesse primeiro tema, sobre a gestão Barcelos, que tem 6 minutos para a gente discutir e avaliar, abordou sobre os fracassos da gestão do Barcelos, né, desde 2020, é um recorte que foi feito pela nossa produção, em eliminações de mata-mata. E a gente tem esse histórico aí que passa pelo técnico Miguel Ángel Ramírez até o Roger Machado. Olha, e chama a atenção, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube de GZH, essa tela que são 13 eliminações ao todo, né? A gente está falando aqui de competições, das mais diversas competições, mas as eliminações em mata-matas. O que vocês têm a me dizer sobre isso, hein? A gente olha que tem times como eliminações para o Vitória, para o Globo na Copa do Brasil, para o Melgar, passando por alguns técnicos. Sabe que eu olho isso e primeiro que eu não gosto dessa ideia de generalizar, de colocar assim, vou dar um exemplo, tá? O Grêmio lá. O Grêmio em 2021 tinha um time melhor que o do Inter. O Fluminense e na Libertadores de 23 é uma eliminação que não é justa, por exemplo. Ela não é justa, é uma eliminação de jogo, de futebol, mas ela não é. Agora, claro, tem eliminações, o Globo, por exemplo, é inaceitável. Só que tu pode colocar na do presidente, sinceramente. Colocar na do presidente a eliminação contra o Globo. Colocar nos jogadores, né, cara? A gente tá fazendo um recorte... Não, mas eu sei, mas tu vai colocar... Tu vai colocar no colo do presidente jogadores que não tem nenhuma... por exemplo, os jogadores que vão lá e perdem pro Globo, com todo respeito. Não é o presidente que perdeu. Mas foi o presidente que colocou. Eu sei, mas eu entendi. Mas é que quando a gente coloca assim, 13 eliminações, claro que tem contexto de trabalho, mas o Inter nunca foi pior do que o Globo para perder pro Globo. O trabalho do Inter não foi incompetente para perder pro Globo. O que acontece no jogo contra o Globo é outra coisa. A mesma coisa, o Grêmio foi eliminado pro CSA. A culpa... Não posso botar no colo do presidente do Grêmio, posso botar na estratégia do jogo, do erro do treinador e, sobretudo, nesse tipo de jogo, nos jogadores. Jogador de futebol. Tem uma hora... tu joga futebol também, Gabriel? Centroavante. Centroavante, tu joga futebol, né, Manário? Chega uma hora no futebol... Chega uma hora no futebol... E todo mundo que tá nos vendo aqui, que gosta de futebol e de alguma maneira já jogou, chega uma hora no futebol que é jogador com jogador. Quer dizer o seguinte, cara, não vamos perder pra esses caras. Nós vamos lá e vamos ganhar esses caras, pelo amor de Deus, cara. E isso se dá quando a distância é muito grande. Diferente, por exemplo, do Gauchão de 24, onde o trabalho do Roger no Juventude foi superior ao trabalho do Cudê. Ponto. Ali não tem o que discutir. Ali é erro do presidente, de avaliação, ali sim. Essa eliminação do Fluminense agora, talvez... Agora, tem umas aí que, pô, sinceramente, gente... Se tu quiser, aí é pra fazer a narrativa pra criticar alguém, sabe? Não tô falando que é a nossa função. Eu não tô falando que é a nossa função. Eu notei assim, que existe um movimento nesse sentido. São 13 eliminações, né? É isso. 12 eliminações foram dos treinadores. E agora na 13ª estão querendo botar no presidente. Eu tô notando que tá acontecendo isso, né? Pra defender o treinador, estão começando a botar no presidente. Mas em outros assim, com eliminações. Nós não estamos fazendo isso. Não aqui, mas eu vi em alguns movimentos. Eu tô vendo movimentos. 12 eliminações do Barcelos. É pau no Mano, no Aguirre, no Cudê, no Medina. E agora na 13ª. Não, mas olha que esse presidente está perdendo pela 13ª vez. Eu tô vendo isso acontecer. Eu não me lembro da... Vamos pegar uma por uma. Eu não me lembro da eliminação do Vitória.
Essa segunda do Caio Ramires. Eu não me É lembro. terrível. O Inter ganha lá o jogo. toma ganha o 3 no primeiro Beira-Rio. jogo. Ah, um jogo que um cara é expulso aqui. Ganha o primeiro jogo fora. Isso. E aí na volta Toma uma virada. o Ramires estava Eu me lembro. tava com Covid, ele nem esteve à beira do campo. Foi o Isso. Miguel o Martim Isso. Anselmi, que Isso. treinou o Porto agora na Mas, Gabriel, é o jogo que tem um jogador expulso do Inter, né? Levanta o pé e o Inter toma uma virada no segundo e aí tempo. toma 3-1. Só que o do Grêmio, No por Beira-Rio. exemplo, do Ramires, o Grêmio é melhor que o Inter ali. Aí depois, claro, aí eu acho que a da Libertadores do Olímpia é uma eliminação ruim, que é nos pênaltis. Depois o Grêmio de 22 é terrível. O Grêmio na segunda divisão toca 3 no Inter na... Esses dois Medina. do Medina de 2022, acho que esse dá pra... O jogo- é o que mais dá pra botar na culpa do presidente. O Medina, tá? O Medina tem responsabilidade sobre o jogo contra o Grêmio aqui. O 3-0 no Beira-Rio, ele tem. não. Tem, né? É que Até na porque, assim, o Inter tava... O Barcelos assumiu uma conta sobre títulos gaúchos que também não era dele, né? Há quanto tempo o Inter tava sem vencer o Campeonato Então, Gaúcho? esse é um ponto interessante. Eu acho que esse é um ponto pra gente refletir, assim, porque a questão é de politizar, né? Porque não é que o Barcelos chegou e o Inter começou a perder. Não, Antes do Barcelos, a gestão Medeiros não ganhou nem para o ímpar. Sim. O Medeiros não ganhou nem o gauchão que o Barcelos ganhou esse ano, que eu acho que é pouco. Tá, eu acho que é pouco, mas assim, antes Mas voltou a ganhar. Mas voltou a ganhar. Mas se a gente for olhar para título grande, o último grande título do Inter foi a Recopa Sul-Americana de 2011, ganhando o Independiente. Aí depois tem mais 3 anos de gestão Luiz, 12, 13 e 14. 2 da Pífero, 15 e 16. 4 da gestão Medeiros e agora 5 da gestão Barcelos. São 14 anos que o Inter não ganha um grande título. Já teve aí diferentes movimentos políticos, já teve diferentes ideias, diferentes projetos e segue sem ganhar. E aí, por isso que eu acho que, para mim, esse modelo associativo tá falido. Vai ganhar agora o Barcelos, vai sair ano que vem, aí vai ganhar, sei lá, o Roberto Melo, o Chaves Barcelos, o Aquino, alguém da gestão atual ali, o Bisol. Não vai mudar, porque o contexto não permite, o contexto de pressão de conselheiro, de imprensa, de torcida, de ter que fazer conchavos acordos políticos, entregar cargo aqui, cargo ali para ter apoio, que aí quando começa a chegar perto da eleição, os caras ameaçam sair, tu tem que fazer outros acordos. Tu não consegue implementar a ideia. Não pense que vai trocar o presidente, vai chegar aqui um cara que vai reduzir a dívida, É só a gente olhar vai aumentar... os técnicos, né? O Barcelos, ele tentou fazer o diferente. Também tudo. Mas aí voltou para aquela... O Barcelos... Mas a constante mudança também é ruim, né? Mas também pela pressão. Quando o Barcelos assumiu, o Barcelos tinha um projeto de base, base. Aí veio o Grosso, implementar o modelo do River, 6 anos, era uma ideia do Grosso. Aí uma pressão do caramba, um pau do caramba, demitiu em 3 anos. Veio o Jorge Andrade, agora já está no 3º projeto. Então a ideia inicial era um projeto de 6 anos. Virou, em 5 anos, 3 projetos. Jogador, elenco, era análise de dados, lembra? A ciência, a análise de dados. Aí passou a contratar medalhão, Valência e companhia. Aí começou a indicação de treinador, influência de empresário. Alguém acha que o Kaique Rocha é análise de dados? É influência de empresário. Não é que o Barcelos mudou o que ele pensa. O Barcelos, ele pensa sobre futebol a mesma coisa que ele pensava em 2020, 2021. Só que ele não conseguiu. E não vai conseguir, porque uma hora tu tem que entregar comunicação para um grupo político lá para continuar te apoiando, uma hora tu tem que botar como vice de futebol um cara de um outro grupo político. Não dá. Esse modelo faliu. Acabou. O Inter tem que mudar, tem que mudar. Acabou. Esse modelo faliu. É que eu acho que tu coloca o modelo que tem seus pontos como definitivo. O problema não é esse. O problema é a força de captação e a força de investimento. Não, o problema da gestão... Eu até acho que o Barcelos, de alguma maneira, ele manteve a organização política no período dele com certa tranquilidade até. O problema é o investimento. O Inter deixou de investir em base. Mas não por isso. Não é isso que determinou. Não, o projeto de não base é foi destruído por pressão. Não, mas não. Vai por mim. Tem muita coisa muito pior do que isso. É falta de dinheiro, muitas vezes, e aí por erro de estrutura. De tu botar dinheiro demais no centroavante e esquecer de botar dinheiro na base. Ou melhor, escolher botar no centroavante do que botar na base. E aí a organização política, com todo respeito, pega esse exemplo aí. Pelo que ele construiu do ponto de vista de vitória, a gestão Barcelos é levada muito leve. Muito leve. Eu acho o contrário até. Tu transporta isso por uma realidade do Grêmio, por exemplo. Esse conjunto, em 5 anos, um gauchão,
Melgar, Globo, Caxias, Juventude, América, Vitória, Olímpia, tu não tem ideia do inferno interno que é. Mas é que o Inter é uma O sequência. Inter não tem inferno interno. Não, mas o Que Inter... inferno é esse? O Inter Mas o Inter é uma reelegeu. sequência. Mas desculpa, o Inter reelegeu, o sócio do Inter, reelegeu um presidente que não ganhou um gauchão. A verdade é essa. Mas 2 vezes o Medeiros também foi reeleito. Eu sei, só que eu quero dizer o seguinte: isso é tranquilidade política. Não é tranquilidade Tu política. deixa Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio. O Alberto Guerra contratou o Soares, ganhou 2 gauchões, perdeu esse ano, foi mal no ano passado, mas perto do que eles fizeram aí, o Guerra é bom ou ruim? Mas sabe por que É eu- bom ou ruim o Guerra perto do que eles fizeram aí? Ah, eu acho que os dois são ruins. Não. Todo mundo é ruim. Não, tudo bem, mas é que o ruim não transforma Tá, o mas outro em ruim. eu vou te explicar. Mas É que eu tenho uma leitura dá a ideia diferente. de que um é pior que o É outro. que eu tenho uma por isso, leitura por da aquilo, eleição por A do ou por Inter. B. O Barcelos só foi vamos eleito, fechar, né? Pra gente reeleito, poder porque o avançar. adversário também tinha perdido. Era o Roberto Melo, que era o vice de futebol do Medeiros, que não ganhou nada. Pra mim foi um erro da oposição. Qualquer candidato sem passagem pelo futebol, perdedora, teria vencido a eleição. É que foi uma eleição entre dois perdedores no mundo do futebol. O Barcelos não tinha vencido nada, só que era o outro vice de futebol que também perdeu. Pra mim, ali, o Barcelos só foi reeleito porque a oposição errou no candidato. Botasse um cara que ninguém conhecesse, o cara ganhava. A projeção pro jogo e também teve uma ideia do CCD para a gente fazer um Grêmio mais ofensivo. Mas vamos começar primeiro com esta provável formação do Grêmio, com essa novidade na defesa. O que tu acha dessa provável formação aí, CCD? Eu acho, tirando ali tem o Riquelme é o que joga pela esquerda e o Alisson é o que joga pra dentro, tá? Tá. Eu vou pegar como base a atuação do Grêmio contra o time do Fortaleza. Sobretudo a maneira como o Grêmio se portou. E aí eu e o Schenck a gente conversou ontem. Na fase defensiva, não sei se tu tem isso, Schenck, aí. A gente tem uma projeção da fase ofensiva, tá? Ofensiva, tá? Não tem problema, deixa essa linha, Deixa porque, assim, tá. porque assim são 2 linhas de 4, tá? O Riquelme pela esquerda, o Alisson por dentro, o Oliveira, essa dúvida do Vijaçante com o Edenilson, que vocês estão vendo aí na tela, e o Bright White, que é uma dúvida de ontem, por não ter treinado, parece uma pancada no pé, né? Alguma acho coisa que assim. É o mesmo caso que ainda lá do Juventude. Isso, mas que tirou ele de 3 jogos, né? E o Carlos Início, que a informação é boa, sabe, Munari? A informação é bem boa do Carlos Início ali, o pessoal que tá... Pode tocar a vinheta aí. As informações do Grêmio sempre dos novos jogadores Isso. saem de mais dentro do... O trabalho do Quinteiros no começo era maravilhoso. O Cuejar, Tá, mas- o Cuejar na intertemporada tava voando, lembra? O Tá, mas Cuejar tava voando nos treinos em junho. Eu tô só repetindo o que disse a reportagem. Que as informações são boas e a gente torce para que sejam boas mesmo. Mas o Munari tem razão. Sempre é assim. Eu acho que tem. O Luiz Eduardo treinou algumas vezes na do Camilo. Na fase ofensiva, eu acho que é a grande notícia, tá? A fase ofensiva fica assim, ó. Ó, Munari. O Camilo, o Balbuena por dentro e o Wagner Leonardo. Aí tu tem um pé direito para sair jogando pela direita, um pé esquerdo para sair jogando pela esquerda. Isso melhora a estrutura. Quando jogou contra o Fortaleza, quem jogou ali foi o Gustavo Martins, né? Vocês vão lembrar. E o Wagner Leonardo jogava por dentro com o Kahneman, que tem mais dificuldade para sair pelo lado esquerdo. Os 2 volantes, que para mim é o problema sério do time, e aí é essa situação, repetindo, o Alisson é que fica pela direita e o Riquelme é que fica pela esquerda. Schenck, ali tem que mudar. E o Marlon vai lá em cima e aí na frente um centroavante. Tem 2 meias de pé trocado por dentro e tu tem 2 caras que vão tentar atacar essa profundidade ali. O Schenck tá te corneteando, ele disse que te mandou e tudo deu ok. Não, é o contrário, Tá, Sempre mas tudo disse que é bem, o contrário. vamos... O Alisson aqui, pelo menos, a gente está tentando repetir o que fez o Mano no jogo contra o Fortaleza. 25 minutos até tomar o gol. Não, é que depois o Fortaleza teve a bola e aí o Grêmio marca diferente. O Grêmio marca É que com o Grêmio, 2 linhas de sempre que o 4. adversário tem a bola, o Grêmio desiste de marcar alto, recua, ainda mais se vem Isso. ganhando. Tá, mas o Grêmio ali, Munari, o Grêmio daí volta para as 2 linhas de 4 com o Alisson ao lado do centroavante, o Riquelme lá pela esquerda. E o Grêmio vai desenvolver as 2 linhas de 4 normal, como grande parte do jogo. Lembrando, tá, o Mano tem que mudar isso, porque ninguém mais defende em 2 linhas de 4. Isso aí é do tempo do Guardiola. Do Mourinho. Ninguém mais está defendendo com 2 linhas de 4. Quando tu defende a valer, tu defende com uma linha de 5, uma linha de 4, ou uma linha de 5, uma linha de 3.
Mas tu não defende mais com 2 linhas de 4. Não sei por que o Mano insiste com as 2 linhas de 4, mas tá errado. Tá errado. Não, e o Mano tá errado nisso. Não pode defender com... Ninguém mais defende com 2 linhas de 4. Vai agora no jogo do Inter lá no Maracanã, vai defender com uma linha de 5, talvez uma linha de 6. O Inter só vai fazer um retrancão no Maracanã? Não sei. Eu tô dizendo é que quando tu vai jogar hoje, pega qualquer time que é pressionado... Esse jogo aí, não, peraí. Só uma coisa, eu concordo com o que tu tá falando. Só que é o seguinte, o Grêmio vai enfrentar o Sport, o pior time do campeonato. Tá, o Grêmio que não me vá marcar linha baixa dentro da arena se fizer um gol no Sport, pelo amor de Deus. Eu não tô falando isso, cara. Eu só tô dizendo que... Esse é o jogo pra ganhar, é pra o ter Mano... um rendimento melhor também. Não, é jogo para ganhar. Tá, jogo jogar para bem, ganhar. se impor, e colocar o adversário pra trás, e pressionar. Eu acho que jogar como clube grande. O Grêmio precisa, antes de qualquer coisa, precisa da vitória, tá? Vitória, ponto, 3 pontos. O Grêmio deu alguns lampejos de que estava evoluindo. Tem 2 estreias nesse jogo, tá? Eu acho que o Balbuena vai dar pro lado direito pelo menos a ideia de que não tá tropeçando, entendeu? Porque é um zagueiro de pé direito, experiente e tal. Acho que vai dar. E o centroavante, eu tenho muita curiosidade se jogar o Carlos Início, porque eu conheço muito pouco. Mas a informação é que é um cara grande, de pivô. E aí ele pode entregar pro Alisson e pro Riquelme uma facilidade, porque tanto o Alisson quanto o Riquelme jogaram muito tempo na base, que é a estrutura que eles têm hoje, com o Jardiel, que tem essa característica. Sabe que eu falava essa semana com o Gustavo Barros Esqueloto, que é o irmão do Guilhermo, que foi auxiliar da seleção paraguaia. Ontem o Vélez, eles estão no Vélez, agora o Vélez ontem perdeu por isso eu te mandei mensagem sobre o Vélez ontem. E ele estava falando sobre o Balbuena. Né? Ele estava elogiando bem de questões de jogo, assim, ele falou sobre a questão da voz de comando. Ser um zagueiro que lidera muito todo o posicionamento da defesa. Todo mundo falou. Eu fui atrás de informação, porque eu conheço ele por ver, assim, eu fui atrás de informação lá no Corinthians, né? Pra saber que tipo de liderança ele tinha. Só elogios a ele. Lá no Corinthians ele saiu muito consagrado lá. Porque ele tá precisando, porque o Wagner Leonardo não tem essa característica de organizar a defesa. O Grêmio não tem nenhum líder. De organizar, Se tu pegar, por exemplo... É um cara mais técnico, mas de figura... O capitão do Grêmio, quem é o capitão do Grêmio? Hein? Viva Sante. Explica muita coisa. O senhor não gosta muito do Viva Sante? Não é que eu não consigo... Não é que eu não gosto. Como jogador. Eu acho que eu não gosto, é que assim... É que a diferença entre a qualidade técnica e a liderança. Se o jeito chegou em 2021. 21 chegou o Viva Sante. De lá pra cá o Grêmio caiu. O Grêmio quase caiu. E o Grêmio quase caiu. Aí teve um ano bom, que foi o ano do Suárez, que todo mundo jogou bem, até o Cristal do Sonolento jogou bem. É o Carbajo, mesmo o Carbajo foi bem. O Carbajo, todo mundo jogou bem. E a torcida idolatra o Viva Sante. Digo, não, cara. Não, aí eu fico imaginando o que a torcida pensa do Maicon. Não, mas é um negócio, sério? O que a torcida, o Viva Sante, aí o cara me diz assim, o Viva Sante é o novo goiano, Luiz Carlos Goiano. Tá brincando? Alguém pelo amor de Deus. Disseram isso? Disseram. Só que, não, e daí sabe como é que eu respondi? Me serve a hierarquia. Aí o cara, por quê? O Goiano era o 8º jogador do time. Antes do Goiano, tu tinha o Dinho, tu tinha o Jardel, tu tinha o Paulo Nunes, tu tinha o Arce, tu tinha o Darley, tu tinha o Roger. Aí viu o Goiano. Depois do Carlos Miguel. O Viva Sante, em alguns momentos, foi o melhor jogador do Grêmio. Ele não vai ganhar de ninguém. Tá, na sequência tem mais um nome aí que pode entrar nessa listagem aí, mas só trazendo algumas participações, o Fabrício Furtado diz o seguinte, ó, Valéria, diz pro Munari se acalmar, que hoje o chat tá quase 100% a favor dele. Já temos um Munari FC. Olha aí, ó. Que momento que tu vive, hein? E é verdade, ó, o Gabriel Garcia também fala, o Munari é o comentarista mais lúcido do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho. Não, meu amigo. Mas tem muitas participações aqui te elogiando mesmo, Munari. E o Eduardo Garcia comenta aqui, ó, para os gremistas, Sport muito mal na competição, mas investiu e vem de 3 jogos sem perder. São 3 empates. Comenta aqui também o nosso ouvinte. Sem vencer são vários, né? Sem vencer são vários. É maior essa lista aí, é maior. E sobre... Sem perder, eu acho que né? Isso, sem perder. É isso que ele falou. São 3 Não, e sem vencer são vários. Sem perder, ele tem um empate com o Bahia, que foi em casa,
né? São 3, né? É, o empate com o Bahia em casa, um empate contra o Sport, contra o Santos, que ele tava ganhando de 2 a 0, 2-0. que jogou com 1 a mais e cede o empate. Que deu uma sobrevida aí pro Santos, né? E aí tem o Vitória. Não, o Kleber Xavier teria caído se tivesse perdido. E aí ele tem um empate contra o Vitória, que ele leva um 39 do segundo tempo, 2 a 1, e depois ainda busca o 2 a 2. O Sport melhora em relação a ele mesmo. Mas é Sim, mas continua horrível. lá na lanterna, né? Não, É o pior time afundado do Mas é campeonato. o enfrentamento. Ninguém ganhou do Sport. Ou melhor, ninguém perdeu pro Sport. Não, mas aí é que tá. Eu não tenho certeza que o Grêmio vai ganhar. A gente viu ontem o Vasco, que é um horror. O Vasco é um horror. O Vasco ontem fez 3 a 0 no CSA no primeiro tempo. Sim, O Grêmio jogou 90 contra o CSA na arena e não ganhou. Eu vou te dar um amarelo, hein, ô César. Eu vou te dar um amarelo. Tá, dá cartão. Não, volta aqui. Eu tenho que falar. É um assunto importante. É Grêmio, tem que falar. Vem cá. Ah, cara, são 10h30 da manhã, amarelinho pra ti. Senta aí que tem mais um assunto pra gente falar de Grêmio. Tu acha que o CSA é melhor que o Sport? Vai tomar um Olina. Calma. Tu acha? Pelo amor de Deus. Senta aí que tem um assunto importante de Grêmio. Dá azia na Olina Aí, ainda. Olina. Calma. Senta aí pra gente falar sobre Cuejar. Aí, eu também. Vamos falar do Cuejar. Sério, se não dá pra criticar o Cuejar, eu vou ficar quieto. Porque Não, o quê? calma aí. É 10 de agosto o jogo domingo, o Cuejar vai estrear pelo Grêmio. 10 de agosto. Não, calma aí. Recebeu 7 meses de salário de mais de 1 milhão. Tá, deixa eu apresentar o tema aqui, meu querido, por gentileza. Obrigado, valeu pela contribuição. Mas o Cuejar, ele pode ser uma novidade entre os relacionados nesse jogo de domingo e até alguns números que vão também aparecer na tela para você que nos acompanha aqui no YouTube de GZH. O Cuejar só fez 13 jogos pelo Grêmio no ano e não entra em campo há 2 meses. E a grande questão é o que dá para esperar do Cuejar, que ficou todo esse tempo também se preparando. São 2 meses sem jogar pelo Grêmio. Parem de conversas. Parou. Para de conversinha paralela e vamos falar sobre o Cuejar. Tá, vamos lá. Cuejar, fala do Cuejar aí. Não, Fala tu, Gabriel. Vai, Gabriel, fala. Eu não vou falar sobre o Cuejar mais. Eu já falei 4 vezes sobre a reestreia do O Cuejar. Girardot, ele é setorista do Inter, mas tu também fez Grêmio por um bom tempinho, As né? informações sobre o Cuejar. Tá treinando bem? Como é que tá? Não acompanho. Tá com o Inter? Não, agora não acompanho. Ah, tu mudou? Quando é que tu tava com o Grêmio? Eu tive em 2023, no ano do... Soares. no Pô, Soares. aí, ó, um capaz de que tá pé quente pro Grêmio na cobertura. Gostei. Me agradei. Fiz uma parte em 2024. Já agradei. E outros anos. E aí? Desde 19, vamos o E aí, 21 fizesse quem? Tava um período fora. Boa. Tá, mas vamos falar do Cuejar, né? Vamos lá. E aí? Cara, acho que por toda a expectativa que se tinha em cima dele, ele não tem entregado nada. E acho que por mais que se diga que vem de um futebol com uma exigência muito menor e tem toda a questão de readaptação, mas é muito tempo. A gente tá em agosto, gente. Então, o cara demora tanto tempo pra... Não existe. Tem que chegar e jogar. Ele vai concentrar hoje, né? A informação é essa, né? Essa é a expectativa. Mas a informação é que ele não joga, né? Que ele só concentra hoje, né? Tem que jogar, velho.